Senhor. Te adoramos esta manhã. Te louvamos esta manhã, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. Está fraco demais? Bom dia. Pode se assentar, por favor. E as crianças, por gentileza, as crianças podem vir para cá, por favor. Isso, para a gente orar, né? Cadê a Cleonice? A diretora do Ministério Infantil, pastora e diretora dessas crianças lindas, as crianças mais lindas do mundo. Nossa, cabelo, né? nossa. Olha aí. Amém. Lindas essas crianças. Linda, linda, linda. Amém. Você pode estender as suas mãos aqui para frente. Senhor, nós te louvamos e te adoramos, ó Deus, por cada criança que aqui está, pedindo, Senhor, a bênção do Senhor sobre cada uma delas, que o Senhor esteja guardando, livrando de todo perigo, de todo mal, da violência, Senhor, dando a elas uma saúde perfeita, para que elas possam crescer, Pai, com saúde, com sabedoria, se tornarem grandes homens e mulheres de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Então lá devagarinho, graças a Deus, né? Eu louvo a Deus pelos pais que trazem os seus filhos para serem ensinados do Senhor. Viu, queridos? Nunca deixe de trazer seus filhos, valorize isto, porque vivemos num mundo de tanta violência, de tanta coisa ruim, né? E na casa de Deus, nossos filhos são edificados, aprendem valores e princípios de verdade do reino de Deus. Muito importante nossos filhos estarem na casa do Senhor. Queridos, estou feliz, né? Quinta-feira foi feriado e nós tivemos aí o purê de batatas em todas as células, né? E foi muito legal, foi muito bom, né? Nós estivemos na casa dos irmãos. E as células, né, teve umas que teve uma célula caipira, a outra teve uma célula churrasco, outra teve uma célula feijoada, e cada célula, cada cor aí, cada setor, né, teve aí a sua confraternização, tempo de comunhão, tempo de relacionamento, e foi muito joia, foi muito bom, queridos, né? Eu estive na célula azul, porque minha esposa é líder da célula azul, né? O marido tem que acompanhar, né? E lá foi churrasco. Gente, fala sério, hein? Que churrasco que teve lá. Foi bom o negócio, viu? E eu estava lá ajudando como churrasqueiro, né? Estava ajudando lá como churrasqueiro lá, rapaz. E, foi bom, viu? Foi uma bênção, né? Ficamos a tarde toda lá, né, comendo e conversando e tendo comunhão, né? Estava lá um moço que está aqui hoje, o Wagner. Levante a mão aí, Wagner, né? Wagner, vamos recebê-lo, né? Vamos receber o Wagner, aí, né? Wagner, né? Prazer ter ele aqui. Ele estava lá no churrasco. Ele viu lá que o churrasqueiro não é mole, não. O churrasqueiro não é fraco, não, né? E aí nós comemos uma carne juntos lá, batemos um papo e tal, foi muito gostoso, todos os irmãos ali, juntos, reunidos, foi uma festa, queridos, foi muito, muito bom mesmo, né? E isso na quinta-feira. Na sexta-feira tivemos aqui o clamor. Nesse clamor, sexta-feira, tinha mais jovem do que adulto, né? A moçada estava aí orando, graças a Deus, né? Os nossos jovens clamando ao Senhor. Ficamos aqui até meia-noite orando por você, orando pelo culto desta manhã, e foi assim muito joia, viu, queridos? Ontem também eu e minha esposa estivemos com um casal que já faz parte aqui da família, são meus discípulos. Tivemos um tempo com eles também, passamos um dia todo com os nossos irmãos lá numa chácara que eles têm. E olha, eu vou falar para vocês, viu? Foi muito bom, né? Embora eu não entendo nada de plantação, né? Eu tenho algumas dificuldades, né? E eu dei uns foras lá,
que eu vou falar para vocês, cara, né? Eu pisei na bola, literalmente falando, né? Chegou uma hora lá que eu cheguei debaixo de uma árvore e vi lá um abacate, né? Aí eu vi o abacate lá, eu falei, bom, né? Eu falei, nossa, esse abacate está meio verde. E como já tinha caído do pé, os passarinhos já tinham bicado nele e fez assim. Aí eu peguei e falei, puxa vida, né? Caiu dessa árvore aqui e tal, né? Falei pro irmão lá, falei, nossa, rapaz, esse abacate caiu aqui, mas já está machucado, né? Aí deixa eu ver se tem outro aqui. Aí fiquei olhando no pé assim e não vi nada, né? Aí o rapaz estava perto de mim lá, que conhece lá tal. Ele falou assim, ó, né, esse aqui é desse lado. Ele falou assim para mim, é desse lado, né? Aí eu fui para o outro lado da árvore e olhei, falei, não estou vendo nada. Ele falou, não, é desse lado da árvore que está aqui, do outro lado outro lado da rua, né? Essa árvore que você está olhando aí é uma roseira. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Oh, meu Deus do céu. Estou procurando um abacate na roseira. Só Jesus. Aí, tá bom, vamos lá no pomar pegar lá uns limão, umas mexerica lá, tal. Legal. Tinha bastante mexerica lá nos pés. Tá bom, vamos lá. Aí entrei para dentro da roça. Bom, vai sair coisa errada de novo. Não tem erro. Aí estou descendo assim, olhei, vi assim um pé de tomate assim, né? No chão assim, estendido, cheio de tomate, preso assim, mas no chão, de comprido. Eu falei, nossa, olha só, pé de tomate deitado no chão assim, crescendo no chão. Meu esposo falou, bem, não é um pé de tomate no chão, é que ele quebrou e caiu e está estendido aí. Senhor, só estou dando fora nesse lugar aqui. Melhor eu sentar na mesa, comer as mexericas, tomar o suco de limão e ficar quieto. Senão eu vou fazer muita besteira aqui, né? Mas foi gostoso, queridos, foi um tempo maravilhoso, né? Os irmãos fizeram lá uma galinhada para servir a gente. Rapaz, vou falar para você, eu fiquei todinho cheio de óleo. Eu falei assim, ó, eu já avisei até o casal, falei, ó, negócio é o seguinte, eu vou comer aqui, só que assim, eu não vou ficar comendo com garfo e faca, né, um frango caipira no molho desse jeito. Falei, vai ser com a mão, querido, né? Já tinha lavado a mão direitinho e tal. E meu amigo, eu parecia criança quando vai estar aprendendo a comer, que fica tudo cheio de comida na boca, na mão, tudo cheio de óleo. Foi uma festa, viu, querido? Eu agradeço a família que nos convidou para esse tempo lá, né? E entre outras coisas a gente comeu essa galinhada aí. Fiz um sacrifício, viu, queridos? Foi um sacrifício tão difícil, mas eu fiz o sacrifício, viu? E comi aquela galinhada maravilhosa, né? Muito bom. Queridos, queria compartilhar com vocês esta manhã, né, a síndrome do filho pródigo. Lucas, capítulo 15, versículo 11. A gente podia vamos meditar um pouquinho nessa palavra, nesta manhã, né, a síndrome do filho pródigo. Então aqui em Lucas 15, nós temos a história de um pai, tinha 2 filhos, né? E como um desses filhos um tanto descontentamento, ele sem mais nem menos, de repente ele toma uma decisão de ir embora de casa. Então a partir daí eu queria, né, ler texto da palavra de Deus e depois a gente meditar um pouquinho nesse texto aqui, tirar alguma lição para a nossa vida nesta manhã. Então, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, eu queria meditar junto com você nesta manhã, por favor, né? Então, se você não achou, Novo Testamento, livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois,
O filho mais moço, juntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, viu o pai, estando ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo, e alparcas nos pés. Trazei-me também o bezerro cevado, e matai-o. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começou a regozijar-se. Ora, seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, aproximando-se da casa, ouviu música e danças, e chegando a um dos seus servos, perguntou-lhe: que era isso? O que está acontecendo? Respondeu-lhe ele: chegou o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondendo ao pai: eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes um bezerro cevado. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Feche os seus olhos, por gentileza. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigado por esta manhã maravilhosa de louvor, Senhor, de celebração ao Senhor, de cânticos de adoração. Senhor, um tempo tão gostoso de podermos estar na casa do Pai e festejar e nos alegrar como filhos amados do Pai que somos. Então agora, Senhor, que vamos compartilhar a Tua palavra, também te damos graças pelas dádivas que pudemos trazer aqui. Obrigado, Pai, por colocar nas mãos de cada um de nós, Senhor, recursos, Senhor, para cuidar da nossa casa, da nossa família, e também, Senhor, para trazer as nossas dádivas no Teu altar, nosso dízimo, nossa oferta de amor, para contribuir com a expansão do Teu reino. Meu Pai, eu te agradeço pela fidelidade de homens e mulheres, moços e moças, que têm sido tão generosos para com a Tua casa e com o Teu reino. Pai querido, e agora, assim, estando reunidos na Tua presença, pedimos que o Teu Espírito fale conosco através desta palavra de Lucas 15, de 11 em diante. Fala conosco, Pai, ensina-nos verdades importantes nesta manhã, porque como filhos, nós queremos não só ouvir, mas praticar a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Então, quando a gente lê aqui, Lucas capítulo 15, a gente vê uma história interessante aqui, um pai que tem lá 2 filhos e de repente, do nada,
começa a acontecer uma coisa meio que estranha dentro da sua casa, né? O moço deixa sua família e vai embora. Como assim? Nós criamos os filhos com tanto amor. Nós criamos nossos filhos para serem felizes. Nós criamos nossos filhos para se darem bem, não se darem mal. Para prosperarem e não serem fracassados. Para se saírem bem na vida e não darem com os burros na água, baterem cabeça, né? Mas para que isso aconteça, para que os nossos filhos sejam filhos prósperos, para que os moços e moças tenham sucesso, precisam aprender alguns valores, e os pais precisam estar atentos. Os nossos filhos não podem crescer só por fora. Nossos filhos precisam crescer por fora, mas também por dentro. Precisa crescer fisicamente, mas precisa crescer no caráter, precisa crescer, né, nos valores e princípios do reino de Deus. Isto na igreja e também na nossa casa. Às vezes nós achamos que estamos fazendo o melhor para os nossos filhos. Às vezes nós achamos que estamos fazendo a coisa certa, mas estamos trabalhando muito, dando comida e teto para eles, mas não estamos dando os devidos valores, não estamos acompanhando o crescimento deles de forma a sondar e entender o que vai dentro deles. Na igreja também, as pessoas estão vindo à igreja, culto após culto, semana após semana, estão indo na célula, estão no discipulado, e eles precisam crescer, não somente por fora, tem que crescer por dentro, tem que amadurecer espiritualmente, como pessoa, e como vidas espirituais, como pessoas de Deus. Nós precisamos crescer por dentro e por fora. Sabe qual foi o problema deste moço, conforme essa história? Que o pai estava tão preocupado com a fazenda, estava tão preocupado em dar tudo para eles, que esqueceu de sentar com ele, de conhecer o coração dele. Quantos pais estão entre nós que conhecem o filho só por fora, acha que conhece bem o filho, e depois, lá na frente, tem uma surpresa quando o filho começa a fazer coisa que não tem nada a ver com aquilo que ele ensinou, com aquilo que ele esperava que o filho fosse fazer. E este moço fez isso, e de repente ele chega para o pai: me dá a minha parte que eu estou indo embora. Aquele jovem que tinha tudo, tinha um pai que era fazendeiro, aparentemente ele tinha um teto maravilhoso, tinha comida boa, roupa de qualidade, tinha ali um anel de príncipe no dedo, tinha ali trajes e sapatos, né, e sandálias de príncipe, vivia uma vida boa, como filho de um homem bem sucedido. Este moço, provavelmente, como o filho mais velho também, ele deveria apacentar ovelhas, deveria ser, junto com o irmão, um pastor de ovelhas, dentro da fazenda do pai. Aí ele abre mão desta posição maravilhosa, de estar, né, cuidando da herança dele mesmo, cuidando de ovelhas para cuidar de porcos, porque o fim dele, conforme nós lemos, ele que era um pastor de ovelhas, acabou virando um pastor de porcos, foi parar lá no fundo do poço. Deus nos chamou, queridos, para sermos pastores de ovelhas. Você que está aqui nesta manhã, não foi chamado para ser qualquer um. Você não foi chamado
para fazer as coisas negativas, ou as piores coisas desta vida. Você que está aqui nesta manhã, foi chamado para estar por cima, para fazer parte dos que vão cuidar das ovelhas do Pai Celestial. Deus chamou você para ser um líder bem-sucedido, uma pessoa bem-sucedida, para ser um conquistador, um herdeiro poderoso do reino de Deus. Amém, querido? Você toma posse disso ou não? Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui nesta manhã? Né? Todos nós que estamos aqui, de alguma forma, fomos chamados e temos o desejo de crescer no reino de Deus, de prosperar no reino de Deus. Todos nós queremos ser úteis na obra de Deus, sim ou não? Quantos desejam ser úteis na obra de Deus? Olha que coisa. Você sabia que quando nós entregamos nossa vida a Cristo, a primeira coisa que o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração, quando nós abrimos o nosso coração para Deus, que Jesus Cristo entra dentro dele, que o Espírito Santo regenera nossa natureza, né, nos dá uma nova natureza, a primeira coisa que vem dentro do nosso coração é de sermos úteis para Deus. Já queremos ser ganhadores de almas, nós que já desejamos a partir daquele momento que outras pessoas conheçam esta tão maravilhosa graça como nós conhecemos, né? Eu me lembro na minha conversão que eu queria falar de Jesus para todo mundo, né? Aonde eu ia, eu queria falar de Jesus para as pessoas, mas é porque o Espírito Santo de Deus coloca dentro de nós esse desejo, né? De poder fazer parte deste avanço, deste ide de Deus, para fazer discípulos das nações. Isso é de Deus para a nossa vida, né? Agora, o grande perigo é estarmos envolvidos na igreja, podemos estar no melhor modelo de cuidado da igreja, com as das ovelhas do Senhor, e ainda assim ser um filho pródigo, e ainda assim estar envolvido na igreja, ter nascido de novo, ser um filho amado do Pai, e ainda assim ser um filho pródigo. Tudo vai depender de como eu vou viver essa nova vida que eu recebi do Senhor, né? Como é que eu vou viver a vida cristã dentro da igreja? Eu vou me submeter aos líderes que Deus colocou sobre a minha vida? Eu vou ser um filho prestativo? Eu vou ser um discípulo amado, um discípulo dedicado? Eu vou ser um discípulo que vou fazer o melhor, vou andar com as pessoas que Deus colocou à minha volta para servi-los, para ser útil, para ser bênção? Como eu vou me relacionar com os meus líderes? E eu não falo só aqui na igreja, mas eu falo também lá na sua casa, esposa com o marido, os filhos com os pais, lá no seu emprego, seu relacionamento com o chefe, com o gerente, com o patrão, o dono da empresa. Como será o seu relacionamento, né? Como você vai estar se relacionando com as coisas tão importantes da sua vida? Como que você vai estar fazendo isso? Porque aí que vai caracterizar se você é um filho, como era o mais velho, que não saiu de casa, que não abandonou o pai, ou se você é aquela pessoa que não aceita a família, não aceita líderes sobre a sua vida, não aceita que as pessoas te ensinem, não aceita ser ensinado, não aceita ouvir e praticar, fecha seu coração, seus ouvidos para ensinamentos de Deus, e por causa disso, tantas vezes, depois acaba tomando decisão ou fazendo escolha, que depois vai trazer tanta dor,
Se você olhar a história deste moço, depois que ele sai de casa, ele era um moço feliz, tinha tudo. Mas quando ele sai de casa, no primeiro momento, ele acha que está todo cheio da razão, que ele sabe tudo, que não precisa do pai. Às vezes, queridos, a gente tem essa coisa na cabeça. Eu não preciso de ninguém. Ninguém precisa me ensinar. Ninguém precisa ficar falando para mim o que eu devo fazer. Eu sei o que devo fazer. Por que alguém tem que ficar falando para mim o óbvio? Hoje de manhã eu cheguei cedo aqui, e aí fui adiantar o café para os jovens aqui. Eu também sou jovem. Quando falou, ó, é a célula do jovem, eu falei, é comigo. Sou eu. Né? Eu quero estar lá com o jovem, porque eu sou jovem. A Eliane também. Né? A Eliane lá no churrasco sentou com as meninas lá, com as crianças lá, e estava lá brincando de casinha. Isso aí. Né? Nós somos jovens. Né? Aí eu vim aqui para fazer o café. E aí eu, né, fui falar para os meninos como é que tinha que fazer o café. Eu sei que eles já sabem, né? Mas eu fui falar para eles, olha, queridos, tantas colheres de pó, tantas colheres de açúcar, né? Espera ferver, cuidado na hora de pôr o café lá, para não queimar, né? Então a gente ensina o óbvio. Mas eu vi que ele falou, não, pastor, tá bom. Né? Ele deve ter pensado assim, nossa, pastor, está chovendo no molhado. Mas ele falou, não, tá bom, pastor, tudo bem, tá certo. Nós vamos fazer assim e tal. Às vezes a gente tem que ouvir até aquilo que a gente já sabe. Quantas vezes eu tenho ouvido as mesmas coisas e tem me feito tão bem, e eu tenho aprendido tanto, né? Às vezes eu peço para alguns líderes aqui ministrar aqui, ou vou na conferência, ou vou no café dos pastores e ouço palavras que até já preguei, mas quando eu ouço, sempre tem alguma coisa nova para aprender, e a gente tem que aprender a sentar e ouvir, e receber, e falar, puxa, eu preciso melhorar, tem algo mais a ser feito, porque no reino de Deus, queridos, nós sempre vamos aprender algo novo, e se nós formos atentos, se nós tivermos os nossos ouvidos afinados, pronto para ouvir, para ser ensinado, nós vamos crescer, e crescer muito para a glória de Deus. É verdade, não há limites. No reino de Deus nós vamos sempre aprender, e aprender muito, porque o nosso Deus é infinitamente sábio, e Ele tem muito, mas muito para ensinar a mim e a você, para a glória de Deus. Amém. Nós vamos crescer muito para a glória de Deus. Nós vamos servir muito para a glória de Deus. Nós vamos ganhar muitas vidas e cuidar bem delas para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Sabe, a forma como eu me relaciono com os meus líderes diz como eu sou e o que faço. A forma como eu me relaciono. É tão importante você andar junto com os líderes e aprender, sabe, ser parceiro, estar junto. Porque na medida que eu ando com as pessoas que Deus coloca ao meu lado, vai se definindo quem eu sou. É quando eu ando com os líderes e aprendo com eles e deixo ser ensinado, deixo meu coração aberto para aprender, é que vai aparecendo quem eu sou e o que é que eu estou fazendo no reino de Deus. Quem eu sou e o que eu faço vai aparecer à medida que eu me relaciono com os meus irmãos. Eu preciso crescer no conhecimento da relação com os meus líderes. Por que no que eu falo isso aqui nesta manhã? Porque todos nós aqui, ou pelo menos a maioria, já está no discipulado. O que é o discipulado? É alguém mais experiente, que já teve uma experiência mais profunda com Deus, para estar ao teu lado e para te ajudar. Diga assim: o discipulador que Deus colocou sobre a minha vida
é para me ajudar, me treinar, me capacitar para eu ser um poderoso líder para a glória de Deus. Olha que coisa boa. Todo líder e até o pastor, em algum momento, já teve algum problema com o filho pródigo. Você sabe, queridos, que todos nós aqui, discipuladores, aqueles que estão sendo discipulados, mas em algum momento discipula, é como pai. Você já viu como pai e mãe tem problema com o filho? Dificilmente não tem um pai ou não tem uma mãe que em algum momento já não passou pela experiência de ter um filho pródigo, Aí tem 3 filhos, mas sempre tem um lá que de repente faz alguma coisa que precisa ser tratado, que precisa ser cuidado, E no discipulado, quantas vezes, queridos, nós temos lá um filho pródigo no discipulado, que nós precisamos tratar. E às vezes esse filho pródigo, ele também, como este que nós vimos aqui, age desta mesma forma. Por isso que a gente fala que é uma síndrome do filho pródigo. Alguns homens, mulheres, moços, moças, de repente tem aí essa síndrome, de repente se vê numa posição como esta. Ao invés de se deixar ser cuidado, liderado, pastoreado, para crescer um homem, uma mulher, um moço, uma moça, cheio do Espírito Santo, para obter grandes conquistas, ele começa a resistir lá no coração. Ele pode até não falar nada. E não é o fato que ele não precisa nem pegar as coisas dele e ir embora, fisicamente falando, sair da igreja, mas ele fica ali, mesmo no banco, rejeitando a palavra. Fica ali, rejeitando o discipulador, que às vezes está ali numa luta para conduzi-lo, para ajudá-lo a crescer, a caminhar na vida cristã, para ele não ter dificuldades, esclarecendo verdades, dando a eles valores, e dando a eles ensinamentos profundos que vão mudar a sua história. Aí ele fica ali rejeitando no coração, não dando valor devido. Aí fica aquela história, Você já viu aquela situação do menino na sala de aula, Que o menino está lá aprontando, E aí ele fica em pé, E aí fica em pé lá bagunçando e tal, e a professora manda ele sentar, E ele é duro de coração, E ela fala para ele: senta no seu lugar aí, fica para você poder aprender. Eu estou como professora te mandando, senta no seu lugar aí. Ele fala: não vou sentar não. Ela fala: se você não sentar, eu vou levar você para a diretoria, e aí a diretora vai chamar seus pais, e com certeza você vai ser disciplinado. Aí o moleque viu que a coisa ia ficar preta para o lado dele. Ele falou: tá bom, professora, eu sento. Por fora eu sento, mas por dentro eu estou de pé. Ele sentou, eu sento, mas por dentro eu continuo de pé. Às vezes, queridos, tem gente na igreja, irmãos, irmãs, falo isso com todo carinho, viu, queridos? Porque aqui a gente não está aqui para bater em ninguém, nem ferir ninguém, nem machucar ninguém, e não é indireta para ninguém, viu? Isso não é indireta para ninguém. Eu nunca ministro aqui na igreja para falar mal de alguém, para jogar indireta, para ferir ou machucar alguém. Graças a Deus, Deus tem me dado bastante graça para jamais fazer isso com os irmãos, humilhar, diminuir, falar alguma coisa para ferir alguém. Então, queridos, pode ser que de repente eu falando algumas coisas, ela pode cair aí para você, cair aí de tal forma que você fale: nossa,
esse negócio tá pegando para mim aqui. Quem contou para o pastor? Né? Por que ele está falando isso? Né? Se isso estiver acontecendo, como filho amado, começa a receber isso para você, porque não sou eu que estou falando isso para você, é Deus. Amém, Jesus, ou não? Sou eu. Imagina, eu não conheço detalhe da vida de ninguém aqui. Talvez seu discipulador sim, e até deve realmente conhecer, mas eu não, né? Eu não sento com você diariamente, com alguns sim que são os meus discípulos, mas com a maioria eu não faço isso. Cada um aqui senta com o seu discipulador, pode ter certeza, seu discipulador não está contando a sua vida para mim não. Então se Deus está falando com você, é Deus mesmo, ouça-o, né? Recebe, porque é o Pai amando você, através de nós aqui no nome de Jesus, amém, querido? Então, é preciso isso, queridos, é preciso tomar posse, aprender como filho amado, né? Receber a palavra. Toda vez que Deus falar com você, toda vez que você ouvir uma palavra, receba-la no seu coração, traga para si e veja o que é que você pode melhorar, aonde você está sendo, né, tocado pelo Espírito Santo para mudar, para crescer, para avançar. Nenhum de nós aqui, nem os pastores, nem os líderes, nem os discipuladores, quer que você fique parado na vida cristã. O desejo verdadeiro do nosso coração é que você cresça e cresça muito para a glória de Deus. Amém, querido? Deus quer que você cresça. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus quer que você cresça. E seja um pai. Se for mulher, seja uma mãe, né? Aí já tem uma irmã que quer ser vovó também. É só fazer a terceira geração de discipulado que você vai ser vovó. Cuida de uma filha espiritual, ela vai gerar outra filha espiritual, pronto, você já é vovó, né? Em nome de Jesus. O que faz, uma pergunta aqui, né? O que faz com que um liderado, de repente, tenha o desejo de independência? O que faz com que um filho resolva sair de casa e que tenha o desejo de independência? Você já parou para pensar nisso? Por que um filho sai de casa? O que faz com que o filho saia de casa? Primeira coisa, né, que leva um filho a sair de casa, quando não tem atenção dos pais. Quando os pais acham que dando presente para os filhos, ganhou os filhos. Quando os filhos não têm correção. Sabe quando os filhos se sentem independentes? Quando não tem limites, quando não tem correção, quando não tem disciplina. Filhos que crescem sem disciplina, depois querem ir embora de casa. Não querem ficar, não querem permanecer. Cria um senso de independência, que não precisa de ninguém, que os pais não são importantes, que eles não precisam de pais. Vão embora de casa, que acha que sozinho eles são melhores. Mas é a falta dos pais na vida dos filhos. Falta de amor, falta de um abraço, falta de respeito, falta de cuidado, falta de amizade entre pais e filhos. Quando o pai se julga o tal e só dá cacetada, está pondo o filho para fora. Uma questão de tempo do filho pegar as coisas e ir embora. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que cuidar dos filhos, tem que ter tempo com os filhos, tem que sair com os filhos, tem que passear com os filhos. Sabe? Todos nós precisamos aprender. Eu não estou falando aqui porque eu sou dono da verdade, não. Meus filhos sabem que eu preciso aprender muito. Mas desde que eles nasceram, a gente tem estado com eles,
junto com eles. Tudo a gente pensa junto, faz junto, conversa junto, né? E não é que não vai ter conflito nisso. Sempre haverá conflito. Sabe o que significa o conflito? É que há transparência, há relacionamento para ser tratado, não para espancamento, não para imposição, mas para criar o ambiente familiar que faz com que a família fique unida, que o filho nunca deseje sair de casa. Filho amado, disciplinar, filho que tem disciplina, correção. E quando eu falo correção, eu falo de vara. Filho que cresce neste ambiente não sai de casa nunca. O filho que sai de casa é aquele que acha que não precisa de ninguém. Aquele que acha que o pai não tem que dar palpite na vida dele. E esse vai embora de casa. Na igreja é a mesma coisa. Crente que entra na igreja e acha que sabe mais do que todo mundo, que é melhor do que todo mundo, que não precisa de ninguém, algum momento ele vai sair de casa. Por isso que o discipulado é importante. Porque quem tem pai que anda junto, não sai de casa. Essa igreja vai crescer muito. Sabe por quê? Não é por nada. É porque aqui é uma igreja de pais e mães espirituais. E aonde tem filhos, cuidado por pais, ninguém vai embora. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Por isso nós estamos crescendo e vamos crescer muito. Porque não tem um só aqui, pelo menos da grande maioria, não posso falar pelos que estão chegando ainda, que ainda vão ter essa cobertura e esse cuidado de pai e mãe. Mas os que já estão aqui há algum tempo, já sabem, já têm sido cuidados como filhos amados para a glória de Deus. E é isso que nos faz permanecer no reino. Em nome de Jesus. Você está entendendo isso ou não? Aqui tem uma porção de coisas que a gente podia falar aqui, mas a Bíblia diz uma coisa importante lá em 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo, eu não tenho o versículo exato aqui, mas se eu não me engano está entre 25 e 26, né? É quando fala da ceia. Paulo falando aos coríntios, ele diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Nós não podemos estar na igreja, queridos, eu e você, nenhum dos nós, nenhum dos cristãos aqui, nenhum daqueles nascidos de novo, nenhum daqueles filhos espirituais que estão aqui, achar que pode ir fazendo as coisas de qualquer jeito, empurrando com a barriga, vivendo uma vida cristã, sem submissão, sem cuidado, sem paternidade. Quem vive sem paternidade, queridos, está fazendo a coisa errada. Ninguém é uma ilha. Ninguém pode andar sozinho. Todas as vezes que você vê uma pessoa tentando caminhar na vida sozinho, ela tem problemas, ele tem problema. Porque não dá para andar sozinho, queridos. Não falo isso para reprimir ninguém, por favor. Mas a importância de estar junto, né? Se uma pessoa anda sozinha, quando chegar a dificuldade, quando chegar o momento difícil, ela não vai não vai conseguir sobreviver, não vai conseguir se sair. A Bíblia fala que se alguém dormir sozinho, vai passar frio. Mas se dois estiverem juntos, um aquenta o outro. Por isso que é bom o casamento, né? O casamento é bom por isso. Porque o marido esquenta a mulher esquenta o marido. Fica os dois ali quentinhos debaixo das cobertas, né? É coisa boa isso. É coisa boa isso, né? Quando a gente está num ambiente, quando tem bastante gente, fica acalorado. É tão gostoso você estar com bastante gente, né? A pessoa que me convidou para estar com ela, né, ontem, ele disse assim para mim: querido, está disponível aqui a chácara para você, pega a sua família e vem para cá. Eu falei: não, sozinho não, eu vim para cá se vocês vierem também.
Aí a gente fica tudo aqui, fica lindo. Sozinho não quero não. Sozinho não é gostoso, sozinho não é bom. É bom estar com bastante gente, né? É gostoso ter bastante gente, porque aí você senta lá e todo mundo conversa, come junto, brinca, né? Aí fala umas besteiras, faz tudo que eu fiz lá de, né? Mas aí é gostoso. Mas sozinho não. Sozinho não dá não, cara. Sozinho eu não quero não. Eu quero estar junto com pessoas, junto com gente, porque aí é bom demais. Então, nós não podemos caminhar sozinhos. Examine esse homem sozinho, a si mesmo. Se você está se sentindo um peixe fora do aquário, se você está se sentindo isolado, se você se sente desenturmado, você precisa correr para estar juntos, porque sozinho ninguém consegue caminhar. Senão daqui a pouco você toma uma atitude como aquele moço, né? Toma uma decisão irrefletida. Porque quando a gente está sozinho, passa um monte de minhoca na cabeça da gente. Aí você toma uma atitude irrefletida e sofre as consequências. Olha o que aquele moço fez. Fez a maior besteira. Quando você olha, o que aquele moço fez? Foi a maior furada. Pisou na bola. Deixou o pai, deixou a mãe, deixou uma família maravilhosa, um lugar maravilhoso de se viver, para ir fazer o quê? Uma porção de coisa errada. E quando ele voltou, qual era o estado deste moço? Qual era o estado desse moço quando voltou? Por isso que não é bom sair, por isso que é bom ser filho amado, por isso que é bom ter um pai que cuida de você, que ministra na sua vida, que ora por você, que quando você quer tomar uma decisão, você vai lá e compartilha com ele, e ele vai orar junto com você, para você tomar uma decisão correta, na hora certa, da forma certa, para você nunca ter decepção, para você não entrar em nenhuma furada como entrou esse moço. Se ele fosse um filho que estivesse ali com o pai, ouvindo o seu pai, dando atenção ao seu pai, caminhando junto com o seu pai, ele não teria dado essa bola furada. Como que esse moço voltou? Ele voltou quase nu, morrendo de fome. Pensa, quando você ouve essa história, é alguém que perdeu tudo, é alguém que não tem mais nada, é alguém que está realmente debilitado, envergonhado. Quando nós não ouvimos, quando nós não deixamos que os nossos líderes sejam realmente instrumentos de Deus na nossa vida, para nos ajudar, nos ensinar, nós perdemos e perdemos muito. Não é pouco não. O filho mais velho ficou até na bronca, quando viu a festa que o pai fez para o filho que estava de volta. Mas sabe qual foi a resposta do pai para o filho mais velho? Disse assim: olha esse filho nosso, esse meu filho estava perdido. Perdido. Ele foi andar sozinho e se perdeu. Foi andar sozinho e se perdeu. Quem não tem paternidade, quem não tem alguém discipulando, corre o risco de se perder. Viu, queridos? Por isso que nós estabelecemos o discipulado aqui, para ninguém se perder. O que tem de crente hoje perdido, o que tem de crente hoje na rua, longe da comunhão dos irmãos, o que tem de crente envolvidos no mundo, que abandonou o evangelho. Queridos, tem mais crente que abandonou o evangelho do que crente dentro da igreja. Infelizmente, com tristeza eu digo isso. Porque faltou uma coisinha só: paternidade. Ou da parte do discipulador, ou da parte do discípulo. Normalmente é da parte do discípulo. Por quê? Porque o discipulador é pai, ele quer estar ali para ajudar. Mas se o discípulo não busca, se não se submete, não vai atrás, acha, porque tem filho que acha que o pai tem que ficar paparicando ele, até na vida natural.
Se não fizer meus desejos, se não fizer a minha vontade, vou embora. Não quero ficar nessa casa, se não for para fazer o que eu quero, se não for para me dar dinheiro, se não for para me liberar para ir para balada, se não for para me liberar para fumar, para beber, eu então não vou ficar nessa casa. Vai sofrer, porque não é isso, não é assim. Dentro da igreja é a mesma coisa, discípulo que só quer ter pai espiritual por nome, por título, vai sofrer. Não adianta eu ficar passando a mão na sua cabecinha e dizendo não, que está tudo bem, que se você vê o seu discipulador uma vez cada 3 meses está bom. Não está não, filho. Discipulador é para você estar constantemente com ele. E quem tem que buscar o discipulador é o discípulo. Não tem que esperar que o discipulador te procure. Quem espera o discipulador procurá-lo, ele já está se isolando, já está buscando um caminho de ficar sozinho. E se sozinho, vai quebrar a cara. O filho abandonou o pai continuou lá. Mas a Bíblia não fala aqui que o pai foi atrás, não. O pai amava o filho. Ele amava o filho. E pelo que dá a entender na escritura, é que o pai ficou lá na porta, na janela. Ele estava todo dia na beira da estrada lá, da casa dele, olhando. Quando é que o meu filho vai voltar? Em que momento ele vai cair na consciência e voltar para casa? Estava lá esperando. Que a Bíblia não diz que ele chegou na estrada e teve que mandar procurar o pai dele, que o pai dele estava fazendo outra coisa, longe do propósito de cuidar dele. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quando ele apontou na estrada, o pai já estava lá. Cadê meu filho? Aquele que está vindo lá, aquela sombra que está vindo lá, eu reconheço. Aquela pessoa distante que não dá para ver os olhos dele, eu já sei. É meu filho que apontou lá. E já saiu correndo atrás do filho para abraçá-lo. O pai fica assim. O pai não pode ir atrás. Ele fez uma decisão, escolheu o seu caminho, mas o pai não deixa de amar. Não tem pai que deixa de amar o filho. Ele fica lá esperando, quando é que o meu filho vai voltar? Agora, qual é o correto do filho? É ficar com o pai, não fazer a besteira que este moço fez. E o resultado, a dor e o sofrimento. Mas quero dizer uma coisa para você: o pai sempre vai estar de braços abertos nos esperando. Amém, Jesus, ou não? Um dia eu voltei para o pai, e você também. Cada um de nós voltamos para o pai, porque nós, por causa do pecado, nos distanciamos da casa do pai. Mas o pai ficou nos esperando. Em que dia o Joaquim vai voltar? Que dia que o Oswaldo vai voltar? Que dia que o Levi vai voltar? Que dia que o Valdemar vai voltar? Deus fica esperando. Ele é pai amoroso. É um pai que ele está aqui dando esse exemplo para mostrar para nós o quanto ele nos ama e quanto ele fica nos esperando para nos abraçar. Deus quer o melhor para mim e para você, queridos. Se você tem andado como este filho pródigo, com essa síndrome, não fique longe. Volte para Deus o quanto antes. Amém, Jesus? Tem alguns sintomas que dá para a gente pensar, para a gente não cair nessa síndrome, para a gente não errar. Tem alguns sintomas que eu gostaria de compartilhar com você rapidamente, por causa que o horário avança, né? A primeira coisa, insatisfação não resolvida. Insatisfação não resolvida nos afasta da nossa casa, nos leva a sair de casa, nos leva a desperdiçar a nossa herança. Viu? Deus tem uma herança para você. Você é filho amado do Pai? Quantos são filhos amados do Pai aqui? Deus tem uma herança. Não desperdice sua herança. Não faça como este jovem, né, que jogou fora a sua herança. Não faça isso. Para isso, você tem que fazer algumas coisas interessantes, né? Não deixe
alojar no seu coração nenhuma insatisfação com relação à sua liderança. Não deixe alojar no seu coração nenhuma insatisfação quanto à sua liderança. Toda vez que você sentir que o seu pai espiritual, que a sua mãe espiritual tem alguma coisa que você não está conseguindo caminhar, sente com ele, sente com ela. Isso até na família, na família natural também. Na família natural também. E na família espiritual. Você sente que alguma coisa não está legal com o seu pai, com a sua mãe, sente com ele, sente com ela. Abra o seu coração. Acerte para você não perder. A insatisfação tem mais a ver com o filho do que com o pai. Tem mais a ver com o liderado do que com o líder. Então, liderado, se você perceber que alguma coisa não vai bem, procure o seu líder. Diga assim: eu vou procurar meu líder toda vez que tiver uma insatisfação no meu coração. Todo aquele que critica sua liderança tem que falar com Davi. Todo aquele que critica a liderança tem que conversar um pouquinho com Davi, o rei Davi. Viu? Tem que conversar com o rei Davi para ver como é que ele está vivendo. Como que era Davi? Como que era Davi? Você lembra como era Davi? Você lembra da história de Davi? Davi era um filho extremamente obediente ao pai. Quando ele se colocou debaixo da liderança de Saul, que era o rei, Saul perseguiu Davi quase 40 anos. Perseguiu Davi muitos anos, queridos. E sabe qual foi a atitude de Davi? Submissão, obediência. Teve diversas oportunidades até de matar Saul, mas nunca pôs a mão. E quando Saul morreu, ele chorou muito pela morte de Saul. E quem veio trazer a notícia, que achou que queria se valorizar, dizendo: fui eu que fiz isso, fui eu que acabei com o rei lá, falou: ó, pelas suas palavras, você vai ser morto. Davi mandou matar o cara que achou que foi falar para Davi que tinha matado o rei Saul. Não gostou nem um pouco, chorou muito a morte de Saul. E sabe quem foi Saul? Aquele rei que perseguiu Davi para cima e para baixo o tempo inteiro, tentando matar Davi. E Davi chorou a morte dele e mandou matar alguém que supostamente teria matado o rei Saul. Olha que diferença. Só existe um remédio para a insatisfação. Qual o remédio? Qual o remédio para a insatisfação de um filho? Qual o remédio para a insatisfação do filho? Obedecer e se submeter. Não tem nenhum outro remédio. O filho não foi gerado para questionar e nem para mandar nos pais. Ele foi gerado para obedecer e se submeter. E isso vai fazer dele um grande pai. Vai fazer dele um grande líder. Porque quem se submete e obedece vai ser como foi Josué. Um grande líder que substituiu à altura Moisés. O grande homem que falava diante com Deus como se fala homem com homem cara a cara. Por quê? Porque Josué era um homem submisso e obediente ao seu líder. Se tornou um dos maiores líderes juntamente com Moisés. Amém ou não? Vocês estão me olhando meio assustado, hein? Aprender a andar com o seu líder até Deus mudar ou Jesus voltar.
Você não abre mão de líder. O filho não abre mão de pai. Pode haver um momento em que o filho cresce, casa e vai ter a sua família. Isso é verdade. Pode ser que Deus levante líderes aqui que vão ser pastores, missionários na China, no Camboja, na África, em Angola, nas Ilhas Fiji. Pode ser que Deus levante líderes que vão ser verdadeiros missionários. E aí ele vai ter que sair. Mas ele não vai sair daqui porque é rebelde, porque está insatisfeito. Ele vai sair porque ele cresceu. Porque ele cresceu, amadureceu e com a bênção do Pai foi criar uma família, desenvolver um ministério para a glória de Deus. Amém ou não? Então todos vão crescer. Talvez alguns de vocês que estão aqui num dia, né, no tempo de Deus, vai estar sendo missionário longe daqui, para a glória de Deus, mas não como independente, não como alguém submisso, desobediente, mas como alguém que está a serviço do reino, porque cresceu, amadureceu para a glória de Deus. Outra coisa que pode impedir a pessoa de tomar posse da herança do Senhor, quando alguém valoriza mais coisas do que pessoas. Eu vou pedir para a Eliane ficar lá atrás com a Nenê, porque ela está na frente das pessoas ali, elas... Ah, tá, mas fica ali atrás por causa que você está em pé na frente das pessoas ali, por favor, obrigado, viu? Então eu fico tentando olhar para o irmão aqui, o irmão fica tentando me olhar por aqui, e a gente fica na maior dificuldade, né? Ama coisas e não pessoas. Quem está atrás de amontoar tesouros nessa vida vai ficar insatisfeito. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Neste mundo, nada preenche o coração do homem a não ser Deus. Não queira nunca na sua vida preencher o seu coração com coisas. Coisas vêm e vão. Deus nos chamou para amar pessoas. Quem ama pessoas nunca vai ser frustrado. Quem ama coisas vai ser frustrado. Vai ter um vazio gigante no seu coração, na sua vida e na sua história. Porque coisas não preenchem o coração de ninguém. É alegria momentânea. Que depois o que veio vai embora, do jeito que veio vai embora também. O diabo trabalha coisas para te dar insatisfação no nosso coração, para deixar a gente insatisfeito. Deixa eu te perguntar, tem alguma área da sua vida que está deixando você insatisfeito? Pare para pensar. Tem alguma área da sua vida que está te deixando insatisfeito? Cuidado. Cuidado. Todo aquele que critica a sua liderança precisa, como eu já disse, né? Falar com Davi. Aprender a andar com o nosso líder. Oh, perdão, queridos, eu vacilei aqui, desculpe. Você precisa valorizar a sua liderança. Quando você não vacila, quando você não valoriza, você vacila e perde a bênção de Deus sobre a sua vida. Então você que está aqui hoje de manhã precisa valorizar sua liderança. Diga assim, levante a sua mão e diga assim, ó: eu vou, pela fé, no nome de Jesus, valorizar sempre a minha liderança. Cuidado. Ter prestígio, se ter prestígio é mais importante do que ser liderado, cuidado. Se a posição, se alguém te der uma autoridade, te colocar na frente de algo para fazer, e isto for mais importante do que o seu líder, cuidado. Você pode ter problema sério.
Se ter o que o pai tem para você é mais importante do que o pai, cuidado. Quando uma pessoa quer as bênçãos de Deus mais do que Deus, cuidado. Tem gente que vem na igreja, não vem por causa de Deus, vem por causa daquilo que Deus pode dar para ela. Vem por causa da cura, vem por causa da prosperidade, vem por causa da posição, vem por causa de uma série de coisas, por causa de um problema que precisa ser resolvido, mas não vem por amor de Deus. Se alguém se preocupa em ter as coisas do Pai e não o Pai, tem problema. Cuidado. Às vezes a gente quer a posição que o Pai pode dar e não o Pai. O coração do filho pródigo estava mais no dinheiro do pai do que no pai. Me dá minhas coisas que eu vou embora. Me dá a minha parte. O que virou a parte dele, queridos? Para pensar. O que virou a parte desse filho pródigo? Nada. Evaporou, sumiu. Ele voltou para casa quase nu e com fome. Então, tudo que ele pegou, olha, para ele pegar uma herança de um fazendeiro, ele pegou um bom dinheiro. Mas isso não serviu para nada. Ele voltou quase nu e sem dinheiro, uma vida triste. Cuidado, quando a gente começa a exigir muito, é porque alguma coisa está errada. Ele queria a parte dele. Dá-me a minha parte. Tem irmãos que acham assim: meu ministério, minha ovelha, meu discípulo. Ninguém é dono de ninguém. Todos somos de Deus. Amém ou não? Meu filho, não, seu filho não, filho de Deus. Não tem nenhum pai natural aqui que pode dizer assim: meu filho. Meu filho, não, filho de Deus. Herança do Senhor são os filhos. Ninguém pode dizer que o seu filho é seu, porque você não pode fazer nada por ele. Se Deus quiser levá-lo, ele vai. E você não vai impedir. Então os filhos são de Deus. O máximo que eu posso fazer é cuidar bem deles e pedir: Senhor, guarda, cuida, prospera, abençoa, para que ele tenha vida longa e próspera. Essa é a parte do pai. Mas você não tem domínio do filho. O filho é de Deus. Então exigir, cuidado. Meu carro, minha casa, meu dinheiro. Eu não vou dar o dízimo não, eu não vou dar oferta não. Meu dinheiro, minha casa, meu carro. Cuidado, queridos. Cuidado. A Bíblia diz que nós viemos nu e nu voltaremos para Deus. Ninguém é dono de nada, você é um administrador de Deus. Então tudo que Deus colocar na sua mão, valorize, agradeça, usufrua da melhor forma. E sabe qual é a melhor forma de você usufruir das bênçãos de Deus? Compartilhe o que Deus tem colocado na sua mão. Seja um fiel ofertante dizimista, mas seja também alguém abençoador. Quantas vezes você abençoou um irmão? Quantas vezes você levou algo para abençoar a vida dele lá? Quantas vezes você compartilhou o que Deus te deu com seu irmão? Quantas vezes? O que é que você tem feito, queridos? Nós somos uma família. Uma família. Quantas vezes você foi lá e abençoou financeiramente, materialmente? Não de qualquer jeito, né, queridos? Não fazer as coisas aleatoriamente, sem governo, sem direção, porque aí pode aparecer um abusado entre nós e achar que você é obrigado a ficar mantendo ele. Não é isso. Mas servir, estender a mão, dar um presente, ajudar, suprir uma necessidade. Quantas vezes você tem feito isso? Ou você está preocupado só com o seu mercado, com seus aparelhos eletrônicos, com a sua vida abundante, com a sua condição maravilhosa, e os outros que se dane. Sabe? Outro dia nós vimos a necessidade de uma pessoa e fomos lá e suprimos, eu e minha esposa. Não foi uma vez, diversas vezes temos feito isso, suprindo necessidade de pessoas que estão entre nós. Tenho procurado fazer isso, queridos. Servir os irmãos.
Há pessoas entre nós que a gente já tem ajudado, tem servido em algum momento. E queremos fazer isso cada vez mais, para a glória de Deus. Amém? Não por nós, mas para a glória de Deus. Para sermos servos, porque nada é meu. Nada é meu. Eu sou só mordomo, sou só administrador daquilo que é de Deus. Sua casa, seu dinheiro, seus filhos, são todos de Deus. E você deve administrar muito bem isso, para a glória de Deus. Amém ou não? Temos que aprender a esperar o tempo certo. É o quarto ponto. Esperar o tempo certo. Tudo que fazemos fora do tempo, queridos, dá para a nossa cabeça. Espera o tempo certo de Deus. Aprenda a esperar. Deus tem milagres na sua vida. Deus tem propósitos na sua vida. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Mas Ele vai fazer no tempo certo. Não meta o pé pelas mãos. Não saia fazendo as coisas segundo a sua cabeça. Quem sai fazendo as coisas sem pensar, sem dar satisfação, sem buscar a direção de Deus, dá com os burros na água. Quebra a cara, cai do cavalo. Não faça isso. Espera o tempo de Deus que você vai se dar bem. Amém, Jesus, ou não? Eu não vou, tem detalhes aqui para compartilhar, mas eu vou passar por cima disso neste momento por causa do nosso horário que já está no limite. Gerenciamento. Seja um bom gerente da sua vida, da sua casa, da sua família. Aquele filho pródigo só quebrou a cara. Um dos motivos foi que ele não soube gerenciar. Pegou uma parte da fazenda e fez o que com ela? Queimou. A Bíblia diz que com meretrizes, com festa mundana, com prostituição, com drogas, com bebida alcoólica. Ele gastou tudo. Não soube gerenciar e por causa disso ficou sem nada. Quantas pessoas, quantos irmãos perderam, por falta de gerenciamento, perderam grandes oportunidades no reino de Deus, de serem líderes poderosos, de ter ministérios abençoados. Quantas pessoas perderam, queridos, oportunidades maravilhosas. Sabe por quê? Por gerenciar mal sua vida, sua casa e sua família. Sabe? Outra coisa, quantos sofrem e perdem por não ter um coração de servo? Mesmo sendo filho, a Bíblia diz que o filho mais velho estava trabalhando na roça, quando ouviu, voltando do trabalho, ouviu a música na casa. Olha a atitude do filho mais velho. Trabalhador, era filho, mas aonde ele estava? No trabalho. Ele não estava vadiando, não estava fazendo coisa errada, não estava se prostituindo, ele estava trabalhando. Era servo, embora fosse filho, mas tinha coração de servo. Ele até não entendeu muito bem a atitude do irmão, porque ele falou: puxa vida, a gente está aqui para trabalhar, para servir o pai, e não para tirar as coisas do pai e levar embora e gastar de qualquer jeito. Ele tinha sua parcela de razão, ele não estava totalmente errado. Ele precisava ter um coração de pai. Faltou para o irmão mais velho um coração de pai, mas ele tinha um coração de servo, trabalhador, que valoriza as coisas do pai. Ele falou: gastou sua propriedade, gastou seu dinheiro dissolutamente, de qualquer jeito. Falou para o pai, gastou, pegou aquilo que era seu, pai, que o senhor ganhou com tanto suor, e gastou com meretrizes. Mas ele não tinha um coração de pai, tinha só um coração de irmão. Se ele tivesse um coração de pai, ele fala: não, que graças a Deus, que ainda que fez toda essa besteira, mas voltou para casa, glória a Jesus. Amém ou não? Tenha um coração de servo. Fala para a pessoa que está do seu lado: tenha um coração de servo. Paulo, nas suas ministrações, ele sempre dizia que ele era um escravo de Jesus. Ele abriu mão
de todo conhecimento, de toda riqueza, de tudo que ele tinha da sua época, ele diz assim: eu considero como esterco. O que é esterco? Não precisa falar. Por favor, não precisa falar. Ele considerou como esterco. Para quê? Por causa da sublime graça de Jesus. Para ser escravo de Jesus. Para ser servo de Jesus. Ele diz: é melhor. É melhor do que tudo que eu alcancei, posição, condição, dinheiro, liderança. Eu abro mão de tudo isto pelo conhecimento de Cristo Jesus, o Senhor. Que coisa bonita, que coisa boa. Deus quer que eu e você sejamos servos, escravos de Jesus, para a glória de Deus. Cuidado, tudo que vem fácil, já conhece isso, né? Já conhece, viu? Isso aí é uma coisa que todo mundo conhece. Tudo que vem fácil, vai fácil. Valorize os pequenos começos. Valorize as coisas pequenas que chegam às suas mãos. Valorize os pequenos começos. Porque Deus está trabalhando a base para te dar uma grande conquista, uma grande vitória, a realização de um grande sonho. Mas tudo tem um pequeno começo. Ninguém começa aqui. Quem começa aqui não tem base, vai cair de repente, de uma vez só. Tem que ter base. Diga para a pessoa que está lá: tem que ter base na sua vida, hein? Queridos, são estes pontos que eu queria falar com você, fazendo esta comparação com o filho pródigo, nesta manhã. Sabe? Mostrar para você que, embora nós estejamos na igreja, e eu tenho ouvido tanto aí fora, as pessoas estão dizendo, né? O mundo político, os nossos governantes estão fazendo uma porção de coisas erradas. E alguém disse: a culpa é da igreja. A culpa não é da igreja. Não é da igreja, em partes, né? A igreja tem só que se conscientizar de que ela é o instrumento de Deus para mudar a sociedade. Que ela pode fazer mais. Mas a igreja hoje está impedindo que um maior juízo venha sobre a terra, sobre a nossa cidade, o nosso país. É a igreja que intercede, que ora, que está impedindo um maior juízo sobre a nossa nação. Mas nós podemos fazer mais. Se nós buscarmos um avivamento, se nós buscarmos um mover de Deus nessa cidade, nesta nação, o nosso país vai mudar. A nossa nação vai mudar. E nós vamos ver tempo de avivamento, tempo de mover de Deus, de conversões em massa para a glória de Deus. Amém, Jesus? Se nós vivemos não uma vida dissoluta, como filho pródigo, fazendo o que dá na nossa telha, rejeitando liderança, rejeitando paternidade, rejeitando aqueles que Deus levantou para cuidar de nós, mas valorizando a paternidade, o cuidado, o amor, que Deus levantou homens e mulheres para cuidar de nós, valorizando isso, nós vamos, sem dúvida nenhuma, experimentar um grande avivamento. E por causa deste avivamento, nossa nação vai ser impactada, vai ser tocada. Nós vamos ver multidões se voltando para Deus, se convertendo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, por favor.